falar um pouquinho sobre o mercado financeiro hoje, desmistificar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E quem puder interagir, tiver dúvida, fica à vontade. Vamos fazer um trabalho bem bacana aqui hoje. Pois é, muita gente com um pouquinho de reserva, outros procurando fazer reserva e querendo saber investir, né? E a bola da vez é ações, né? Muita gente falando mercado financeiro, como é que faz isso? É tanta pergunta em cima disso que eu resolvi fazer essa live hoje para a gente tirar um pouquinho de alguns mitos e falar um pouco sobre como fazer esse tipo de investimento, que não é difícil, não é complicado, porém, deixa eu ajustar aqui, ele é um pouquinho arriscado, né? A pessoa precisa entender algumas coisas para poder fazer uma movimentação e um ajuste financeiro de forma correta, né? Com o menos risco possível, é o que eu costumo dizer. Aí tá meio pronto. Mas vamos lá. Gente, quando a gente fala sobre ações, a gente trata especificamente de mercado financeiro, e uma das coisas que a gente chama é renda variável, né? Nós temos duas modalidades quando a gente fala em investimentos no mercado financeiro, e uma delas é renda variável. Nós temos a renda fixa, que a principal característica da renda fixa é você colocar aquele valor como investimento no mercado financeiro, seja qual modalidade for, e ter a segurança de que você pelo menos não perde aquele valor que você investiu inicialmente. Óbvio, existem algumas regras, por exemplo, o tempo que você vai colocar esse dinheiro lá aplicado. Então, para a gente falar um pouquinho de ações, a gente precisa ter algumas regrinhas básicas. Uma delas é a gente entender como é que funciona esse mercado. É um mercado que ele é muito sedutor, né? É um mercado que procura vender investimentos e retornos robustos e consideráveis, mas ao mesmo tempo é um mercado também de risco. E esse mercado de risco pode fazer com que a gente também possa perder. Então, a primeira coisa que a gente deve entender com relação a investimento em ações é qual é o meu perfil de investidor, né? Então, o que é que eu preciso? Muita gente pergunta, professor, o que é que eu preciso fazer para investir em ações? Primeira coisa é definir o seu perfil de investidor. Então, como é que você define esse perfil de investidor? Você pode fazer isso através de um questionário da sua conta bancária ou através dos questionários de definição de perfil das corretoras, que eu vou falar para vocês hoje também a respeito disso. Eu vou fazer um passo a passo aqui bem bacana para vocês entenderem como é que entra nesse mundo de ações. Mas para isso a gente vai falar sobre o perfil do investidor. E o perfil do investidor, essa pessoa que quer iniciar em ações, é importante entender que é necessário você definir o que você quer com o seu dinheiro, né? Você precisa saber se você está suscetível ao risco de perder, então você fez aquela reserva, quer colocar no mercado financeiro, como funciona essa questão desse dinheiro que eu vou colocar lá. Vai ser através de uma aplicação de risco, eu tenho um risco moderado, eu posso perder parte desse dinheiro, eu não estou disposto e não estou sensível a perder nada do meu dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é isso, é a questão do meu perfil. Aí você pode dizer, então quem tem um perfil conservador não pode investir em ações? Pode investir em ações, só que ela não coloca um percentual grande daquele valor de investimento diretamente locado a ações. Ele coloca um percentual muito pequeno. Então você tem o primeiro perfil, que é o conservador, que é quando você não está tão suscetível à perca de valores substanciais, né? Porque ações é um mercado de risco, e aí você bota uma pequena parcela, que se porventura você tiver uma perca considerável daquele valor, essa pequena parcela não vai interferir tanto no teu leque de investimentos.
Então essa é a primeira característica. A segunda é a característica moderada, ou seja, eu sou tolerante ao risco, eu posso fazer uma perca com relação ao do meu dinheiro, uma desvalorização. Daqui a pouco eu vou explicar esse termo perca, que também é um mito que muita gente fala. Então, quando eu tenho uma tolerância um pouquinho moderada à questão de correr risco no investimento, eu posso ter essa característica de ter um perfil de investidor moderado. Então, eu já posso alocar um percentual maior da minha carteira, em torno de 40%, em investimentos de risco, como ações, que é um deles. Então, é uma outra característica, porque eu tenho tolerância a essa perca. Claro que posso também, de acordo com a minha estratégia, também ter um ganho maior, porque quando a gente vai analisar o perfil do investidor, a gente analisa ele medindo ele para baixo, ou seja, para o negativo, ou seja, qual a tua tolerância com relação à perca do valor aplicado, né? Ou a desvalorização do valor aplicado. Então, é necessário entender isso de pronto. Por último, então você tem aí um perfil do investidor mais agressivo, né? É um investidor que ele tem tolerância ao risco, ele tem estômago para perceber o seu dinheiro se desvalorizar, ele pode fazer uso de uma boa parte do seu recurso de investimento numa renda variável, numa renda de risco. Quando eu digo uma boa parte, consideramos em torno de 50% daquilo que ele tem como carteira de investimentos. Para quê? Para que ele possa ou ter um ganho considerável ou também aí pensar numa possível perca ou diminuição. Porém, o investidor agressivo ele tem também a característica de um ganho no longo prazo, né? Esse ganho no longo prazo facilita muito a questão de quem tem a tolerância ao mercado financeiro e ações, à perca. Por quê? Porque geralmente no longo prazo ela tende, ou você ganha bastante, dependendo da tua estratégia, ou você tem aqueles momentos de alto e baixo, mas isso passa. Vou dar um exemplo, nós tivemos aí algumas depressões no mercado, na época lá do impeachment da Dilma, em 2017, tivemos agora a pandemia em março desse ano, então tivemos altos e baixos, tivemos um momento de eleições presidenciais, e se você tem um investimento alocado no longo prazo, e o que é que ocorre com isso? Ocorre que você vai fazer com que, mesmo com esses altos e baixos, você possa ter um resultado positivo no futuro. E quando a gente fala do investimento de longo prazo, a gente está falando do investimento de pelo menos 5 anos para frente. Então, médio prazo entre 2 e 3 anos e curto prazo 1 ano e meio, que aí não é tão aconselhável utilizar isso no mercado de ações, porque aqui a gente não vai falar de operações como trade, né? Que tem gente que opera como trade, é uma coisa de dia, né? Aquilo que eu posso operar no dia não é o objetivo, é o objetivo de desmistificar um pouquinho essa questão do mercado financeiro com relação às ações. Uma outra coisa bastante interessante e importante que a gente precisa entender é o seguinte, que se eu não tenho muito conhecimento nesse mercado, eu não vou entrar. Isso é um mito. Você pode ter pouco conhecimento e você pode entrar com relação ao investimento no mercado financeiro e sobretudo no mercado de ações. Você tem duas opções para isso. A primeira opção é você fazer uma entrada no mercado de experimento em fundos de ações. E o que são fundos de ações, gente? Fundo de ações é um conjunto de ações criadas por corretores e por entidades e agentes financeiros, onde eles criam um determinado fundo, esse conjunto de ações, que vai prospectar investidores para o fundo, onde esse investidor, além de ter as suas despesas tributárias, normalmente, eles vão pagar aí uma taxa administrativa para aquele gestor de fundo, né, que está ali operando no lugar daquela pessoa que não pode operar ou não tem conhecimento para operar. Nada mais justo, claro. Então, partindo desse pressuposto, eu não tenho muito conhecimento em ações, tenho que estudar mais, sou cauteloso, mas eu não queria perder tanto tempo. O que eu posso fazer? Entra no fundos de ações, faz um investimento de experiência,
vai ter um pouquinho de um custo a mais, isso é natural, ter esse um pouco de custinho, esse custo um pouco a mais, mas no final você já vai ter um resultado muito diferente de renda fixa. Então é importante você perceber isso. Aí, antes da gente falar especificamente em ações, eu vou desmistificar uma coisinha que muita gente tem, que é a seguinte: como é que eu faço para ter minha renda financeira mensal, talvez até minha estabilidade financeira ou minha independência financeira ou coisa parecida? Gente, o que é isso? Esse equilíbrio financeiro, essa independência financeira? Nada mais é do que um conjunto de rendimentos que a gente possa ter que cubra as nossas despesas mensais, certo? Então é importante que a gente entenda que na hora que a gente vai trabalhar e montar um projeto de vida, pensar em longo prazo, na minha carreira, minha aposentadoria, a gente precisa entender do que a gente vai viver, né? E, obviamente, a gente escuta muito um termo hoje falar também, viver de renda. Como é que a gente consegue fazer isso? Então a gente tem alguns aspectos que não é uma bola de cristal, mas que a gente precisa entender para depois começar a colocar isso no papel e montar um projeto para isso. O primeiro aspecto que a gente cita é a questão do exemplo da aposentadoria, né? Então, a gente tem hoje a previdência privada e tem a previdência social, né? A previdência pública. Então, você pode ter essas duas alternativas, né? Quem trabalha com carteira assinada, depois daquela regra lá da previdência, vai conseguir aposentar e vai ter lá seu rendimento, que geralmente é muito baixo. Não dá para a gente viver com esse tipo de rendimento hoje. Aí temos a opção da previdência privada, que são disponibilizadas pelos agentes financeiros. É uma opção bacana, talvez, para aquelas pessoas que não conhecem, não entendam bem de como manusear a questão de recursos financeiros, de reservas financeiras, possa ser uma opção. Mas nós temos a possibilidade de criar outros mecanismos que vai nos dar renda mensal, como se fosse uma pseudo-previdência, que não estaria tão atrelado à questão da previdência privada, com tantos encargos que ali tem, e às vezes o fundo gestor não faz ficar tão, como é que eu posso dizer, o fundo com um bom rendimento. Então é preciso ter cuidado, e para a gente pensar dessa maneira, a gente tem que pensar em investir e fazer uma reserva o quanto antes. Quanto mais cedo a gente começar a fazer uma reserva, em termos de idade, mais retorno financeiro e mais tranquilidade no futuro teremos. Quando a gente está startando isso na média idade, entre seus 30, 40, 50 anos, isso fica um pouco mais complexo e um pouco mais difícil, porque a gente precisa fazer um acúmulo maior de reserva mensal para pensar numa possível aposentadoria. Então, tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso e um planejamento com relação a isso. Então, aqui a gente já falou da questão da previdência, né? A gente tem uma primeira renda no futuro, que é a previdência. A segunda renda que a gente pode ter no futuro é a renda com imóveis, né? A gente pode estar aí adquirindo imóveis e viver e receber parte, complementar a nossa renda com aluguéis de imóveis. Então, é uma outra forma que a gente pode ter para fazer essa complementação de renda e sobreviver no futuro, né? E por último, nós temos também a questão de um rendimento sobre aplicações financeiras, né? Seja ela renda fixa ou variável, que é justamente essa que eu trago para vocês hoje, especificamente no ramo de ações. Então eu tenho esses três caminhos que eu posso estar vivendo no meu futuro como independência financeira. Aí você pode estar se perguntando, mas não tem outros caminhos, como por exemplo, eu posso ser empresário, posso fazer algum tipo de negociação e estar aí ganhando lucro em cima dessa negociação? Pode, porém isso não é independência financeira. Por quê? Porque você vai ter que ter um compromisso com aquele tipo de negócio ou negociação que você esteja fazendo. Então, isso não é o termo que a gente está fazendo aqui. Independência financeira é exatamente você
parar de fazer o que você sempre faz e viver de renda, fazer o que você gosta, não ter um compromisso com o negócio, nem com negociações, nem nada. Esse é o aspecto que eu venho trazer para vocês hoje. Então, com relação à questão dos investimentos. E dentro desses investimentos e dentro dessas aplicações financeiras, nós temos a aplicação no mercado de ações. Já falamos do mercado de ações focada em fundos de ações, que aí eu vou explicar agora na questão prática de corretora, e nós temos a ação propriamente dita. E aí como é que funciona esse mercado tão falado aí, tão discutido no meio das redes hoje, sobretudo nesse momento que a gente vive. Então, como é que funciona? A primeira coisa que a gente precisa definir é a questão do perfil, que eu falei para vocês, e tratar aí de um aspecto que é a nossa reserva financeira. E essa reserva financeira, para ser colocada no mercado de ações, não pode ser 100% do que você tem enquanto reserva. Por que eu estou falando não pode ser? Porque é um mercado de renda variável, de renda que tem um certo risco. E quando a gente diz assim, renda variável com risco, significa dizer que você pode colocar lá seu dinheiro e perder? Não, você não vai perder o seu dinheiro todo, mas ele pode desvalorizar. Por quê? Porque você vai estar comprando ali uma espécie de papel, né? Exatamente. A ação nada mais é do que uma fração da parte de um capital social de uma empresa, que é chamado de papel. Então, quando você compra um determinado papel, deixa eu pegar aqui um exemplo, quando você está comprando um papel de uma empresa tal, automaticamente esse papel tem um valor, né? Eu comprei esse papel e esse papel me custa R$10. Então, hoje eu comprei ele por R$10. Amanhã ele pode estar valendo R$12, R$15, R$10,50. Com isso eu estou ganhando dinheiro. Mas amanhã também pode valer 8, pode valer 6, pode valer 7. Pode valer 80 centavos, 30 centavos, depende da empresa que você está comprando o papel. Então, quando a gente diz assim, a perca é a desvalorização do seu negócio, né? É a desvalorização daquilo que possivelmente a gente tenha com relação eu estou olhando aqui as perguntas, ao papel que a gente está iniciando e negociando. Então, cuidado e atenção com relação a isso. E aí vem surgindo dúvidas que eu posso pedir para quem está nos assistindo colocar aqui nos comentários, que a gente vai interagir bastante com relação a isso. Mas, antes a gente entrar falando da ação propriamente dita, que tem muita gente querendo saber que tipo de ação e tal, vamos entender como é que a gente faz esse negócio acontecer, tá? A primeira coisa que você deve fazer é abrir uma conta numa corretora. Aí você pode dizer, mas Wallace, eu tenho aí, eu sou cliente do banco A, B, C, X, Y, e ele tem essa opção de investimento já. Bacana, beleza, eu sei que ele tem. Porém, o banco privado comercial, ele tem um leque de opções que o foco dele não é investimentos. O foco dele não é mercado financeiro. O produto de mercado financeiro é um dos produtos que está na prateleira do banco comercial. Então, não é tão interessante você operar através do banco, tá? Isso é uma dica. Uma outra coisa que eu trago para vocês como dica é não transfira essa responsabilidade em busca de orientação do seu gerente. O gerente, ele tem uma série de atribuições e mercado financeiro precisa ter especialista da área. Então, quando a gente sempre fala de mercado financeiro e sugere, abra uma conta numa corretora, é porque a corretora, ela é específica e especializada no mercado financeiro. O produto dela é exclusivo para isso. Então, a gente tem aí uma gama de informações bacanas, técnicas que vão auxiliar você a ter o resultado correto. Então, vale a pena você abrir uma conta na corretora. É simples, é rápido e é de graça. Então, você pode estar fazendo a abertura
da conta pelos aplicativos delas mesmo, no site. E aí pode ter a pergunta seguinte: como é que eu faço para abrir essa conta? Baixa o aplicativo, se cadastra, envia a documentação que eles pedem e aguarda a aprovação. É muito rápido. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: é possível investir com sucesso fora das corretoras? Banco digital que tem investimento no mercado financeiro. Olha, tudo que o conceito de sucesso ele vai da questão seguinte: se eu tenho lá 10 mil reais aplicado e esses 10 mil reais me faz uma rentabilidade superior à renda fixa, né, ou igual à renda fixa, está me dando uma rentabilidade, já é uma característica de sucesso, vale a pena. Porém, você tendo um banco digital, que eu vou explicar uma outra coisa com relação à abertura da conta na corretora, você pode vincular a sua conta do banco digital à corretora. Como é que funciona? Quando você abre uma conta na corretora, a corretora não é um banco, certo? Então, toda corretora, ela precisa, quando você se cadastra, você além de mandar toda a documentação para aprovação, você precisa vincular uma conta sua bancária corrente junto à corretora. Você precisa ser só uma, pode ser várias. Eu tenho, acho que 4 contas ou 5 contas bancárias que eu utilizo, vinculada a minhas contas na corretora. Por quê? Porque dependendo de onde esteja o recurso, eu não vou ficar fazendo um monte de TED e tal, para poder chegar e fazer uma TED para a corretora. Eu posso fazer isso de imediato, de acordo com qualquer banco que eu tenha. Então eu procuro sempre deixar disponível para evitar possíveis necessidades e movimentação de banco. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você entra, você vai e cadastra a conta do seu banco digital. Eu já tenho lido ultimamente que tem alguns bancos digitais que eles estão começando aí a abrir um leque para o ramo de investimentos, trazendo esse produto. Porque os bancos digitais, como são muito novos ainda aqui para o Brasil, eles estão num processo de aquisição de clientes, né, de usuários. Depois dessa aquisição, o dinheiro vai ficar na movimentação desses bancos, aí onde que eles vão começar a ganhar dinheiro, porque geralmente esses bancos digitais eles não tarifam, né? E aí quando eles partem disso, aí eles agora já estão no segundo nível, que é justamente dizer, ó, teu dinheiro está ali parado, vamos jogar ele aqui e você ganhar dinheiro com isso, e consequentemente o banco também vai ganhar, porque ele vai te cobrar aí uma taxazinha de administração, seja ela o valor ou o percentual que seja, mas ele ganha porque ele vai estar fazendo a gestão desse investimento para você, diferente de corretora. Corretora, você está com o teu dinheiro lá nela, mas quem opera é você, quando a gente está falando de ações. Quando você vai fazer a aquisição e uma aplicação em fundos, quem opera é o usuário. Ah, mas eu posso ter um agente financeiro que pode me orientar? Pode, dependendo da corretora, pode. Mas isso vai muito da questão do como você está e que corretora você está, certo? O nível também de investimentos que você tem dentro dela. Então, isso varia muito. Mas o ponto positivo de você ter a conta da corretora e começar a investir nela, através dela, é que você tem essa autonomia. E geralmente as corretoras, as principais, elas têm um leque de educação e de informação que ajudam muito. Qual a corretora que geralmente eu uso? Eu uso a corretora XP, certo? Sou cliente dela há muito tempo, não fico focado só em questões de tarifas, porque isso influencia quando a gente opera muito, mas se você faz um plano de investimento de médio e longo prazo, a gente não tem uma tarifação alta para isso. E a gente também hoje tem um leque, por exemplo, a XP é a maior corretora da América Latina, e ela tem hoje um leque de outras corretoras que ela também comprou, né? Então, traz uma certa robustez e segurança. Claro que, na minha opinião e na minha orientação, é que você escolhe aquela que você acha mais interessante. Mas eu trabalho com 3 corretoras hoje. E aí você diz, por que 3? Porque uma eu estou fazendo uma questão de experimento por plataforma, a outra eu tenho um investimento de longo prazo, e na outra corretora eu faço investimentos de swing trade, que eu vou explicar para vocês o que significa isso.
Então, é uma vantagem e uma análise que eu tenho e uma estratégia que eu montei, não tem um custo com relação a isso, e aí você pode estar diversificando e direcionando melhor as suas rendas. Vale a pena pensar nisso. Mas para quem está começando, não precisa abrir um leque de corretoras não, de contas em corretoras não. Escolhe uma que você se identifica, abre e começa a fazer esse experimento que vale a pena. Vou começar para vocês falando da questão da corretora e mostrando uma ferramentazinha que a gente precisa aprender e entender para poder entender como funciona o mercado de ações. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplozinho que é que esse é uma espécie, eu peguei tudo tela do celular que fica mais fácil para todo mundo ver. Isso é uma espécie de home broker. O que é o home broker? O home broker é uma ferramenta para que você possa estar analisando o mercado, vendo os papéis, né, as empresas, e você fazer a negociação, certo? Desses papéis. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Esse é um exemplo do aplicativo da XP Investimentos. Aqui eu tenho um leque de uma carteira que eu geralmente sempre fico analisando. E aí vocês podem observar o seguinte, que nós temos tanto o produto com uma terminação 3, como o produto com terminação 4. Né? O que significa isso? Porque os papéis de ações eles têm duas características. Tem ações que são preferenciais e tem ações que são ordinárias. O que é isso? Isso é uma subdivisão na hora que uma empresa entra no mercado financeiro, em poucas palavras, que eu não vou usar a linguagem técnica como eu tinha prometido para vocês. É uma subdivisão que as empresas usam quando entram no mercado financeiro para separar o tipo de papel que vai ser comercializado, e aí eles têm algumas características e particularidades de cada um. O papel da empresa que tem uma terminação 3, né? Por exemplo aqui MGLU 3, que é Magazine Luiza 3, isso é um papel de ação ordinária, certo? Então, quem investe nesse tipo de papel pode ter direito a voto em assembleias, também tem na sua perspectiva de distribuição de lucros uma redução, porque aí fica também focado com relação a algumas regras de alguns tipos de prejuízo que possam existir, e é um dos papéis que está mais focado com relação à questão da empresa, se a empresa vier a desvalorizar ou ser vendida, ou até mesmo entrar em recuperação judicial ou falência. Esse sim tem uma certa característica de queda. Diferente das ações preferenciais, que tem a numeração 4 no final, que são numerações que têm outras características também. A principal dela que é ter o direito a lucro, a outra também tem, certo? Mas só que essa daí não tem algumas obrigações, como a terminação preferencial, ela não tem direito a voto em assembleias e por aí vai. Então, essa é uma característica as primeiras características das ações. Depois vocês podem observar que um pouquinho mais embaixo nós temos uma terminação número 11, né? Deixa eu ver se não dá para mexer aqui. Uma terminação 11, que até o BID 11 que vocês estão vendo aí. O que significa esse 11? Esse 11 é também um código também da Comissão de Valores e do Ibovespa, que mostra que isso não é uma ação só, é um papel só. São dois papéis juntos, que a gente chama de unit, que são dois papéis juntos que formam uma unit, que é justamente essa daí, BID 11, onde é a composição de uma certa quantidade de ações ordinárias e uma certa quantidade de ações preferenciais, tá? Então, essa junção, ela chega a uma questão de unit. Quando eu digo uma certa quantidade, porque pode existir variações, dependendo da regra que você vá fazer essa composição, tá? Então, tanto vocês vão encontrar empresas que têm ações preferenciais, ações ordinárias e units. E aí você escolhe a melhor opção, tá?
E aí tem respondendo uma outra pergunta que surgiu aí nos meus stories nas últimas semanas, que é o seguinte: que tipo de ação seria melhor a gente comprar e ter uma segurança para não ter perca com ela? Olha, gente, não existe essa ação, né? Quando a gente fala, como eu falei logo no início, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está em renda variável, então tem um mercado de risco. O que pode ocorrer é você montar a estratégia, analisar a empresa, eu vou falar um pouquinho delas, e aí você diz e aí você faz a escolha correta. O menor nível de risco é você, depois de fazer uma análise da empresa, fazer a escolha dela no longo prazo, porque isso pode facilitar. Aí eu vou dar um exemplo, daqui a pouco eu volto para essa tela, mas eu vou dar um exemplo aqui com relação à questão de ações em termos de setores. A gente tem aqui um outro tipo de home broker, que é o home broker da Clear, que é uma corretora também bacana. Eu gosto desse aplicativo, porque esse aplicativo ele me dá a possibilidade de eu juntar em pastas os papéis de acordo com o segmento da ação, de acordo com a característica que eu queira. E aí ele junta a pastazinha, como vocês estão vendo aí, e ele diz quais são as ações e essa composição de ação, né, que a gente pode fazer aí, até eu pegar um recurso financeiro e jogar dentro dessa pasta, por exemplo, daqui a pouco eu explico como, se é rentável ou não. E essa rentabilidade que vocês estão vendo é a rentabilidade do dia, e ela é online, né? Ela sofre variação até as 17h30 por aí. Então, eu acho bacana esse aplicativo porque ele me ajuda a fazer uma análise de carteira por segmento, eu posso segmentar a carteira, então isso vai dar uma facilidade, trazer uma facilidade muito grande para quem está analisando o mercado. Então, é uma característica. E aí, para a gente pensar e responder a questão da ação com relação à segurança, essa primeira característica, ela parte justamente daí. Qual segmento de empresa eu quero investir? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa analisar e precisa responder. Então, eu posso investir em empresas no ramo de educação, no ramo financeiro como bancos, no ramo de varejo e por aí vai. Então, voltando para essa telinha, o que a gente tem aqui? Nós temos alguns papéis que a gente analisa tempo a tempo. E se vocês observarem, isso é uma característica e uma regrinha. Eu tenho aqui o valor da ação, vou pegar aqui esse BID4 como exemplo. O BID é o Banco Inter, né? BID4 ação preferencial do Banco Inter, onde chega estava num determinado valor na hora que eu printei essa tela, de R$19,01. Então, no dia ele tá tendo uma variação de 3,37%. Então, logo em seguida, na telinha que vocês estão vendo aí, vocês têm o valor de R$19,01, que era o valor de compra, e R$19,02 o valor de venda. Então, ali está o mercado equilibrado. A segunda coluna é a quantidade, certo? Então, tem gente comprando a R$19,01 e vendendo a R$19,02. Então, ali, consequentemente, já ia para R$19,02 tranquilamente, porque eu já tinha papel de venda. A quantidade do volume que foi vendido e o volume que foi comprado, ele já diz em seguida, e logo em seguida, no finalzinho, ele dá a máxima e a mínima do dia, né? Então, a minha tela não está... então, dá para ver o BID. Então, o que acontece? O BID no dia de hoje, que eu tirei agora há pouco esse print, ele estava custando chegou a custar R$20,85 na máxima e 20,30 na mínima. Então, para quem está mexendo e analisando o papel, pode observar essas características, ver se ele está próximo do rompimento ou não, né, com relação ao valor dela, porque se ela estava 20,85 e chegou a 20,30, então ela está mais com tendência de alta do que de baixa. Por quê? Porque o 20,75 está mais próximo do 20,85. Isso me diz muita coisa só olhando isso? Não. Isso aí precisa ser analisado o gráfico, ver o histórico da empresa, tudo isso. Então, eu estou trazendo para vocês a operação, como funciona, e aí em seguida vocês precisam, antes disso, escolher a empresa, analisar a robustez da empresa,
como é que estão os últimos resultados, a variação desse papel nos últimos meses, quem sabe até anos, dependendo da época. Então é interessante analisar isso, tá? Então, esse é um home broker simples, um papel onde a gente pode estar negociando e operando os papéis de ações na conta da XP, certo? Perceba que tem essa característica. Aí eu vou trazer para vocês uma outra característica de uma outra corretora, que eu também gosto e invisto, e é interessante, que é a corretora Rico, né? Eu trouxe aqui outros papéis que eu gosto de analisar, e aqui nós temos o papel da Ambev 3, né, que é uma ação ordinária. Então a variação do dia, né, depende, não sei se vocês percebem, mas de cada aplicativo de corretora existe uma diferença, né, visual, de comunicação e tal. Isso é bastante interessante, por isso que é bom você analisar qual corretora seria melhor, se você se identifica. Se você for operar muito, ver a questão de tarifas, mas isso não influencia tanto. Que eu vou daqui a pouco falar para vocês sobre volumes. Então percebemos que a Ambev, no dia de hoje, o valor da ação estava custando R$ 13,85 e uma variação positiva de 1,24. Nessa questão desse aplicativo, o papel não dá o meu volume, né? Ele não dá aquilo que a gente estava mostrando agora há pouco nas demais, no outro home broker da XP. Mas se você clicar no papel aqui em si, ele vai para uma outra opção e uma outra operação, onde você está analisando esse volume, tendo as mesmas informações, que são informações interessantíssimas, sobretudo as questões gráficas. Nesse aplicativo da Clear, que eu achei bastante interessante, ele também tem essa opção de fazer esse ajuste e mostrar aquelas mesmas informações, umas informações um pouco parecidas com a da XP em si, mas são informações para que você faça a leitura com um processo já estabelecido de que papel você vai comprar. Então, para a gente comprar o papel, quais são os encargos que ele exige, né, gente? Então, o primeiro passo que você precisa entender é que, dependendo da corretora que você abra, pode existir tarifa de corretagem. O que é isso? Tarifa de corretagem é quando você faz a aquisição do papel, quando você compra o papel, você paga uma tarifa por essa transação. E a tarifa de corretagem é justamente por transação. Então, quanto maior o volume que eu vou negociar, mais vantagem para mim com relação à tarifa, porque vai ser uma tarifa só. Se eu faço poucos negócios, vários negócios, mas com pouco volume, eu vou pagar muito mais tarifa e às vezes não é viável. E aí você pode estar perguntando o seguinte também: é interessante fazermos uma... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Voltei. É interessante fazermos uma operação com pouco dinheiro. Quando eu digo assim, pouco dinheiro, com R$500, com R$1.000 no mercado de ações, não é muito interessante. R$1.000 seria se você tivesse uma corretora com tarifa zero. Por quê? Porque tem a questão do valor que você vai pagar. A comissão de valores imobiliários, que você tem uma taxa semestral e anual, porque você precisa de um local para dar custódia desse papel que você tenha. Tem a questão da tarifa da corretora, se você tiver uma corretora que cobre tarifa de corretagem. Então é importante ter esse cuidado com relação à aquisição, de fazer um investimento com pouco dinheiro no mercado financeiro de ações. Então o que é que eu aconselho? Eu aconselho você, além de, primeiramente, analisar o papel da empresa, né, que tipo de empresa você vai investir, analisar o volume que você vai colocar nessa empresa. Vou dar um exemplo, voltando aqui para a tela principal, que é o seguinte: você, quando tem um papel, por exemplo, aqui, Magazine Luiza, você tem um papel hoje que está custando R$95. Então, você vai comprar 10 ações, já dá R$956. Então, o volume de 10 ações vai fazer
um impacto muito grande no teu bloco de investimentos, não faz tanto, né? Então, procura um papel mais em conta, porque quanto maior for a valorização desse papel, maior é o teu ganho também. Aí eu vou dar um exemplo. Você tem aí um papel de Magazine Luiza de R$ 95, vamos dizer que esse papel avance para ele passa a custar R$ 97, então você ganhou R$ 2 por papel. Só que você ganhou R$ 2 por papel num volume de 10. Então você ganharia aí R$ 20 apenas. Então é interessante saber fazer essa conta. Mas vamos dizer que você, em vez de comprar esse papel da Magazine Luiza, você foi lá e investiu na Embraer, que está aqui um pouco mais abaixo, no valor de R$ 6,77. E esse papel, com os mesmos R$ 1.000, tá, gente? E esse papel teve um ganho também de R$ 2. Então, quanto eu posso ganhar comprando R$ 1.000 de Embraer, né? Então eu passo aí facilmente de 100, né? Salvo engano, não, 100 seria, mas é mais ou menos isso. Estou aqui longe da calculadora, mas achei. Então, quantos papéis eu compraria comprando a Embraer a 177? Então eu teria aí 147 papéis comprados, e se esse papel ele aumenta R$ 1 ou R$ 2, pegando o mesmo exemplo do Magazine Luiza, seria R$ 2 em cima do meu volume. Então isso é interessante, é bacana. Então é uma coisa que precisa ser analisada. Então eu poderia jogar R$ 500 na Embraer e R$ 500 no Magazine Luiza? Poderia, porém, lembra aquilo que eu disse, ver a questão da tarifa de corretagem, porque se você tiver uma tarifa de corretagem alta, não vale a pena. Vamos lá, se você tiver uma tarifa de corretagem de R$ 8, ou de 6 ou de R$ 10, por exemplo, você vai fazer 2 operações e você vai ter um custo aí de R$ 20. Quando é que você pode recuperar esse valor de 20? Então tem que pensar direitinho nisso. Então analisa o tipo de empresa que você quer jogar, né? Vê o segmento que seria bom, vai fazendo esses aportes com um volume considerável, né? Vai colocando ali de pouquinho em pouquinho, mas vai criando uma característica de fazer isso voltar e funcionar, certo? E render. E aí você entra no sentido de começar a montar uma carteira de ações. Não pense em curto prazo. Não é que eu estou com dinheiro disponível, que eu vou só usar daqui a 6 meses ou um ano, que eu vou botar ele no mercado de ações. Não vale a pena. Só vale a pena você ter uma reserva, que você tenha a sensibilidade de perder consideravelmente esse dinheiro, e se sofrer uma desvalorização, isso é óbvio, e que eu possa pensar isso no longo prazo, porque aí eu posso ter uma valorização. Então, esse é um aspecto bastante interessante que precisa ser pensado, analisado e amadurecido. Essas são as ideias que eu quis trazer para vocês no dia de hoje, tirar esses mitos da questão da venda da operação com ações e mostrar para vocês que é possível. Para a gente fazer uma tomada de decisão correta, uma análise correta de empresas, essas 3 corretoras que eu mostrei para vocês como exemplo, mas tem uma infinidade de outras, tem vários cursos gratuitos para que você possa fazer. Geralmente existem dois cursos que a gente sempre recomenda. O primeiro é análise fundamentalista das empresas, que é uma análise que você vai fazer baseado na demonstração contábil financeira e no que a gente também chama de DR, e no balanço patrimonial da empresa, para ver nível de endividamento, lucratividade, por aí vai. E você tem a análise técnica, que é uma análise que vai observar a empresa de forma gráfica, analisando os resultados dela e a movimentação do papel da ação nos gráficos. E aí você tem uma série de regras que você pode colocar, grafar lá e ver se realmente está na tendência de baixa, de alta, e aí fazer o negócio andar. Alguns mitos que muita gente
também não entende é que não é porque o mercado está em baixa que o mercado está ruim, porque você que mexe com ações pode operar também no mercado em baixa. E o mercado estiver em alta, não é uma coisa maravilhosa também, porque você pode também operar com o mercado em alta. O que vai acontecer aí é que tipo de ação você está negociando. De repente você está observando a ação que ela está chegando no seu topo histórico. E se você está investindo, comprando a ação, você tem que analisar se realmente ela ainda tem fôlego para subir. A análise técnica vai te dar uma certa orientação com relação a isso. Do mesmo jeito, se você está comprando uma ação que está com tendência de baixa, tem que perceber se ela tem a característica de fazer a curva e voltar a crescer. Pode, depois mesmo de todas as análises, pode dar errado? Pode. O mercado financeiro ele sofre uma variação monstruosa. Sofre variação do mercado internacional, economia internacional, política interna. Agora as questões de saúde com pandemia. Então tudo isso tem que ser observado. Se você não pensa em fazer um investimento de médio e longo prazo, não é interessante começar a entrar no mercado de ações agora, porque a gente está num momento de muita volatilidade. Então tem que ter cuidado com relação a isso. Mas se você tem uma ideia de médio e longo prazo, estuda o segmento que você quer entrar, analisa os papéis da empresa, as informações contábeis dela e mergulha de cabeça. Eu queria operar como trade. Aí é outro caminho que você precisa. Além de analisar e fazer esses cursos que eu te falei de forma gratuita, você também pode estar fazendo cursos que vão te ensinar a fazer essa operação via trade, que é justamente a operação no dia, né? A operação de alto risco, que precisa de um estudo técnico muito superior. Então, são essas dicas e são essa fala que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, respondendo um monte de perguntas que surgiu aí durante a semana. Espero que tenha deixado as coisas mais claras. Quem não conseguiu assistir tudo, vai estar lá no IGTV e pode jogar os comentários que a gente vai tirando. Ei, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Não deixa de se inscrever, não. Aproveita, inscreve, compartilha esse material que você viu, olha os outros, todos os outros conteúdos, ativa o sininho e compartilha. Compartilha, vai. E se inscreve, ativa esse sininho. Não esquece disso. Ativa o sininho e se inscreve, compartilha esse material, vale a pena. Forte abraço!